Queridos irmãos, que o nosso Deus e que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando fortemente a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje, amém. Bom, hoje eu estou começando a minha pregação, gostaria de dizer, se você não é inscrito e quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e do que eu estiver postando, clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho, assim sempre que eu postar um vídeo, você será notificado. Então eu gostaria de pedir para você fechar os seus olhos para que eu possa estar fazendo uma oração por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, mais uma vez todos nós nos apresentamos diante da Tua santa e poderosa presença. Pai, eu rogo mais uma vez para que o Senhor visite a cada coração que me assiste, cada alma, desde a menor até a maior, que o Senhor vem estar visitando cada coração com a Tua presença. Deus Santo, só o Senhor sabe a necessidade dessas vidas. Por isso, mais uma vez eu te rogo para o Senhor estar auxiliando a cada uma delas, para que elas não venham desfalecer nem escorregar na fé. Mas que o Senhor, com a sua destra de justiça, com teu punho pesado, vem estar fortificando a cada um, Pai. Cada uma dessas pessoas, liberte elas de vícios, de qualquer mal que possa estar interferindo na comunicação delas contigo. E que o Senhor abençoe a cada alma com a tua grande e poderosa bondade. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou estar lendo o livro de Ezequiel, capítulo de número 18, que diz assim: E veio a minha palavra do Senhor dizendo, que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos círios se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esses provérbios em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, e não roubando, dando seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestido, não dando seu dinheiro à usura e não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos para obrar segundo a verdade. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher de seu próximo, e oprimir ao aflito e necessitado, praticar roubos, não tornar ao penhor e levantar os seus olhos para os ídolos, cometer abominação e emprestar com usura e receber demais, porventura viverá? Não viverá, todas essas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. E eis que ele se gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, e não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, der o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com vestido, desviar do aflito a sua mão, não receber usura em demasia, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos. O tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizeis, por que não levará o filho a maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá?
De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo iniquidade morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois que reconsidera e se converta de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos torcidos? Portanto, eu vos julgarei, e cada um conforme os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová, vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivi. Só até aqui. E não como eu costumo dizer em outros vídeos, no livro de Ezequiel, capítulo de número 18, versículo de número 4, diz que todas as almas são minhas, como a do Pai, também a alma do Filho são minhas. Toda alma que pecar, essa morrerá. A alma pecaminosa, a alma que peca, essa morre. Mas como assim a alma que pecar, essa morrerá? Todos nós pecamos, mas a diferença entre um servo de Deus e uma pessoa ímpia é que o servo de Deus, ele pode pecar, mas o servo de Deus, ele não permanece pecando, ele não vive uma vida de escravidão no pecado. Já uma pessoa mundana, uma pessoa vive segundo os seus prazeres, vive na iniquidade, vive tropeçando, ele já vive o pecado como prática de vida. Então, irmãos, a alma que peca, essa morre, mas Jesus Cristo falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E ele também falou assim, e Isaías 1,18 diz, vinde ergui-me, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Ele é o que nos purifica, ele nos justifica, ele pode nos limpar e ele pode nos justificar. Uma pessoa, quando ela está no pecado, ela vive no erro, ela vive tropeçando, mas quando ela vem para Jesus Cristo, as coisas mudam. O Espírito Santo, ele começa a convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Quando uma pessoa ela vem para Cristo, ela abandona o mundo, ela abandona os desejos pecaminosos e decide dizer não os desejos do mundo, os prazeres mundanos, dizer não a essas coisas e vir para Jesus Cristo. O nosso próprio Senhor Jesus começa a trabalhar nessa vida, o Espírito Santo começa a trabalhar nessa vida, ele começa a convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo vai fazendo com que a pessoa venha ser santa, porque o Espírito Santo é Deus e Deus é santo e ele quer que nós sejamos santos. Então o Espírito Santo, ele trabalha na vida dessa pessoa, santificando, lapidando, que nem numa argila. Quanto mais volta você dá, mais vai formando a figura. Da mesma maneira, Jesus Cristo, ele trabalha na nossa vida para que nós venhamos ser parecidos com Deus. E um homem não pode salvar outro homem, a salvação o homem não pode dar. O que adiantará ouvir as palavras e não aqueles que ouvem essas palavras e não as colocam em prática, considerá-los-ei aos homens insensatos, que edificaram a sua casa sobre a areia, e quando veio a tempestade, foi grande a devastação. Mas aquele que ouvir essas palavras e as praticá-la, considerá-lo-ei ao homem sensato, que edificou casa sobre o rochedo, e quando veio a tempestade, não pôde derrubá-la. Nosso Senhor Jesus Cristo falou mais ou menos assim. Então eu devo colocar em prática a palavra. Se eu quero viver, o homem não pode me salvar. Isaías 43:11 nos diz que eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador, porque ele é o único que nos pode salvar. No livro de Obadias nos mostra que o povo de Edom, ele estava confiando que a altura dos seus palácios, das suas moradas, porque elas possuíam uma estatura muito grande, então ele estava confiando na força das suas moradas, na força do poder das suas moradas, mas isso não pode estar nos salvando. A Bíblia diz, uns convêm em caos,
Outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus, nossa torre forte e poderosa fortaleza. A Bíblia também nos diz: maldito o homem que confia no homem e coloca e faz do seu braço sua carne e afasta seu coração de Deus. Tem pessoas que colocam a sua confiança no dinheiro, colocam a sua confiança na sua conta poupança, na sua força, no seu poder e esquece que Deus, Ele é o único que pode nos salvar. Tem pessoas que na hora do problema, elas buscam a Deus só quando as coisas estão difíceis, só quando está no problema. Mas pessoas que buscam a Deus só na situação difícil, mas não buscam mudar de vida. Buscam a Deus quando a situação está difícil, mas na sua vida não honram a Deus. No seu caminhar não honram Deus, não honram a sua palavra, não honram o seu evangelho. Então essa pessoa não pode ser considerada um verdadeiro servo de Deus. Não é todo aquele que me disser Senhor, Senhor, é que habitará o reino dos céus. Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Mas aquele que fazer a vontade do meu Pai que está no céu, eu devo fazer a vontade de Deus. E lembrar que se eu quero ser salvo, se eu quiser conseguir a salvação, eu devo crer em Jesus Cristo. E crer que Ele pode estar me lapidando, me transformando segundo o poder que Ele tem. Às vezes nós estamos uma vida pecaminosa, vamos para Cristo, Cristo trabalha, Cristo nos lapida e Cristo nos torna santos. Por quê? Porque não é uma obra humana. A gente pensa, nossa, como é que aquela pessoa ficou assim? Porque o Espírito Santo está trabalhando na vida dela. A gente vence o pecado com a ajuda do Espírito Santo. É por isso que uma pessoa, quando nós olhamos para ela, nossa, como essa pessoa está conseguindo vencer o pecado? Porque ela tem o Espírito Santo. E através do Espírito Santo é que a gente pode sermos a imagem e semelhança de Deus, pelo Espírito Santo. Então aquele que quiser ganhar a sua vida tem que estar renunciando a si mesmo, deve renunciar aos prazeres da carne, os desejos maus, os desejos pecaminosos, e para Jesus Cristo, crer nele. Jesus Cristo tem uma frase que diz: nunca falei que seria fácil, mas eu falei que valeria a pena. Pode não ser fácil, a caminhada ela pode doer, pode ser difícil, pode vir momentos que pode até tentar nos fazer desistir, mas uma coisa é certa: se nós permanecemos na presença de Deus, obedecendo a sua lei até o final, uma coisa é certa, que vai valer a pena. E o diabo ele quer que nós achamos que o mundo é melhor do que Deus, que as coisas do mundo é melhor do que a palavra de Deus, enquanto não é. Ele tenta enfeitar para que as coisas do mundo pareçam boas, quando na verdade nos leva para a morte. Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós, em Salmo 121, se eu não me engano, diz: olha para os montes, de onde me virá o socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem de Deus. Eu devo confiar em Deus e colocar minha vida em suas mãos, porque a gente não vamos nos arrepender se confiarmos em Deus. Pois o seu desejo é o melhor desejo e Ele sabe o que é certo na vida de cada um. Então se a gente decide confiar em Deus, certamente nós não confiamos vão, porque a vontade de Deus é soberana e perfeita. Como disse Billy Graham, a palavra de Deus é infalível. E se a gente decidir confiar no engano, nós não iremos nos perder. E essa é a verdade. O resultado do pecado é a morte, sem exceção. Então, irmãos, eu não posso confiar no homem. O homem ele não vai poder me salvar. Mas se eu quero a salvação, eu devo buscar Jesus Cristo. Se eu quero a salvação, eu devo buscar a Deus. O que Deus quer mais de nós é a nossa obediência. Devo buscar a Ele, porque Ele é o que pode trabalhar na minha vida e Ele é o que pode me dar a salvação. Bom, isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. Que nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando fortemente a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje. Amém. Gostaria de pedir para você fechar os seus olhos para fazer uma oração por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, mais uma vez eu me encontro na Tua presença e rogo para o Senhor estar abençoando a cada alma. Senhor, você sabe que nem sempre foi fácil, que nem todas as pessoas têm um coração que é um coração obediente a Ti. Nem todas as pessoas querem se submeter a Ti, ó Deus, mas o Senhor, pelo Teu poder, trabalha na vida de cada um. Deus, venha trocar o coração dessas vidas, venha transformar essas pessoas para que elas possam viver o verdadeiro evangelho e buscar mais de Ti.
Mostre, Pai, abre os seus olhos para que elas entendam que o melhor caminho é o caminho que o Senhor nos ensinou, que é Jesus Cristo. Pois o diabo é astuto. Da mesma maneira que ele enganou Eva, Pai, ele quer enganar os teus filhos também. Mas o Senhor, pelo teu poder, consegue revelar a verdade para eles. Não deixe que eles caiam no pecado, nem que eles vão para o inferno. Mas que pelo poder do Espírito Santo, o Senhor abençoe a cada um deles. Não deixando com que nenhum deles escorregue, mas que o Senhor revele a verdade para cada um, abrindo seus olhos e iluminando seus caminhos com a tua palavra. E que essas almas venham se fortalecer mais na tua presença. Em nome de Jesus, o teu santo e bendito Filho, eu te peço, que assim seja. Amém. Que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe, fortifique e fortaleça poderosamente a sua vida. Que a palavra permaneça nos vossos corações. Que assim seja. Amém.